Senhor Jesus, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir ela em Filipenses capítulo 4. Antes de nós iniciarmos a leitura, vamos fazer um período de oração. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha nos ensinar, Pai. Nos faça enxergar as coisas com os olhos espirituais. Que a Tua Palavra venha nos limpar, Deus. Que ela venha, Senhor, ser luz para os nossos caminhos, iluminando os nossos olhos em todo o tempo. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, em tudo sejamos gratos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas, toma a vida daqueles que estão assistindo, Pai, neste momento. E toma a minha vida também. Me usa, Senhor, para transmitir a Tua Palavra. Que acima de tudo, Senhor, eu e cada um de nós, Senhor, nós vamos praticar aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Colocar, Pai, em prática, vivê-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para quem não sabe, alguns meses atrás, eu estava sintomática de Covid. Eu tive que ficar os 15 dias em casa. Como eu moro sozinha, para mim, eu imaginei que não seria algo diferente do que eu já tenho por costume, né? Ficar em casa e ficar sozinha. Mas, por incrível que pareça, para mim foi bem difícil, porque não só pelo fato de estar doente, de não ter quem cuidasse de mim e tal. Porque muitas vezes quando nós estamos doentes, a gente quer que alguém faça uma comidinha, que alguém leve um cafezinho na cama, que alguém cuide de nós, né? Principalmente quando nós estamos doentes, tudo que nós queremos é nossa mãe. E por eu estar assintomática de Covid, isso seria impossível, né? E foi por conta disso que eu tive que ficar sozinha. E para mim foi bem complicado, porque eu acabei ficando muito ansiosa em casa, por não poder ver ninguém, por receber ninguém em casa, ninguém vinha na minha casa, tal, a não ser a doutora Jenny, tal, que vinha para me examinar. Então eu comecei a ficar muito ansiosa. E eu não sabia o que fazer, e tinha momentos em que eu ia orar e eu não conseguia falar com Deus, porque eu estava muito ansiosa, eu queria sair, eu queria ver as pessoas, eu queria sentir o solzinho batendo em mim e tal. E eu não consegui, isso era impossível, né, naquele momento. E parecia que a cada dia que passava, parecia que aquilo não acabava, na minha mente, eu pensava que eu nunca iria melhorar. Eu acho que por ficar sozinha, parecia que eu estava piorando cada vez mais, eu ficava mais doente e eu senti que eu não iria melhorar, que aquela fase não ia passar. E eu não sabia o que ia vir depois dos 15 dias. E eu tinha medo pela situação que eu me encontrava, eu conversava com algumas pessoas, eu tentava compartilhar para elas aquilo que eu estava sentindo, mas eu tinha medo de elas acharem que eu estava doida. Eu lembro que a Thaís e o Patrick, eles fizeram um pouco parte disso, né? Eles me viram como eu estava e eu tentava falar para eles como eu estava me sentindo. Eu falava, nossa, eu tô sentindo isso, isso, isso. E aí eles falavam pra mim, Pâmela, você tá ansiosa. Você tá ansiosa. E eu, de uma forma eufórica, eu falava pra eles, eu não tô ansiosa. Tipo assim, sabe? Porque eu não queria, eu queria que eles entendessem o que eu tava sentindo, mas eu não conseguia passar isso, entendeu? Eu tinha medo de eles acharem que eu tava doida. Mas isso era um pensamento muito bobo, porque era justamente isso que o inimigo queria que eu pensasse. E quando eu comecei a perceber isso,
eu já não estava mais conseguindo ter um diálogo, principalmente com Deus. Porque toda vez que eu ia orar, não tinha forças para orar, por estar doente e também por estar nessa situação, né? Eu não conseguia me derramar diante de Deus e falar para Ele o que estava acontecendo comigo. E esses 15 dias em casa foram bem complicados de início, mas no final eu descobri algo que me despertou. Né? Eu creio que Deus me colocou nessa situação, me colocou nesses 15 dias para ficar em casa, para que eu pudesse vencer algo que antes de eu estar assintomática do Covid eu já estava enfrentando. E Deus me trouxe para mais perto dele e para ele me tratar nisso, né? Eu naquele momento sozinha, eu precisava viver aquele momento sozinha para que eu aprendesse a lidar com aquilo que eu estava vivendo. E é bem o que uma vez o pastor Wendel me disse, que o segredo não está em você só ouvir Deus falar. O segredo está em você saber aplicar a obediência. E eu ficava orando, pedindo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso entender o que o Senhor quer de mim. Tinha momentos que eu achava que eu ia morrer, mas isso era um pensamento banal, sabe? Tipo, naquele momento eu achava que eu iria morrer. Mas era por absorver informações, coisas que vinham na minha cabeça, e eu estava sofrendo de forma antecipada por uma coisa que não iria acontecer, tanto que eu estou aqui hoje. E falando assim, parece ser algo bem bobo, assim, mas é justamente isso que acontece com a ansiedade. Nós sofremos por preocupações excessivas, sofremos por coisas que não aconteceram ainda, de forma antecipada. Sofremos por questões de trabalho, por questões de família, saúde, por várias coisas que a gente permite muitas vezes isso entrar na nossa vida, nós acabamos absorvendo isso. E o inimigo, ele usa disso muitas vezes para nos paralisar, para nos prender naquilo e fazer com que a gente comece a ter pensamentos de que nós não iremos vencer aquela situação. E muitas vezes, quando nós vamos tentar, talvez você esteja passando por uma situação e você tem medo de falar isso, o seu problema, e as pessoas acharem que é coisa boba. Mas uma coisa que eu aprendi é que aquilo que pra mim é um problema, se eu compartilho, se eu tenho alguém para quem eu posso contar, a pessoa pode enxergar a solução àquilo que eu não estou conseguindo ver. E no final de tudo, quando eu estava de isolamento ainda, eu desenvolvi uma intimidade com Deus, aquilo que eu não tinha vivido, não tinha vivido desde o tempo em que eu tenho de caminhada. Eu sempre orei, falei com Deus, tive uma vida de entrega com Ele. Mas hoje, aquilo que o pastor Wendel disse, hoje eu consigo aplicar a obediência. Hoje eu não somente ouço Ele falar. E é maravilhoso quando Deus ele nos traz para perto e para mostrar para nós que Ele é na nossa vida. E como aqui Paulo ele estava exortando aos filipenses para que eles se alegrassem. E assim talvez com você, e muitas vezes acontece comigo, nós nos entristecemos, nós nos deixamos abater por medo, por dúvidas, coisas que nós planejamos, que nós estamos esperando, que ainda não aconteceram, ou coisas que já aconteceram e a gente está sofrendo por isso ainda. E o cenário de vida dos filipenses era o quê? De perseguição,
era de medo, em todo tempo eles estavam sujeitos à morte, né? Qualquer momento eles poderiam ser capturados ali e poderiam morrer, né? E tendo também o líder deles, Paulo, preso, isso deixava fazer com que eles se sentiam mais frágeis. E o inimigo tomou disso para poder afetar a igreja, né, com a tristeza, que é o que Paulo ele destaca aqui. Vocês precisam se alegrar, alegrem-se no Senhor. E ele fala assim, não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplicas, em ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E uma coisa que eu entendi quando eu estava em casa é que o primeiro passo para mim me sentir mal, para que eu me sentisse ansiosa, para que eu entrasse naquele estado de ansiedade, foi porque, primeiro, eu, digamos que cortei a minha comunicação com Deus. Por eu não conseguir falar, por eu não ter forças para levantar, para dobrar os meus joelhos e falar com Deus, não ter palavras, esse foi o primeiro ataque. Eu acho que essa é uma das primeiras estratégias do inimigo. Ele quer fazer de tudo para que você deixe de falar com Deus. E é o que o Paulo ele orienta. Deixe tudo diante de Deus, né? Os seus pedidos, as suas súplicas, fale com Ele. E esse também foi o primeiro passo para que eu vencesse aquilo que eu estava sentindo, para que eu vencesse aquilo que eu estava pelaquilo que eu estava passando, Quando eu reatei a minha comunicação com Deus, quando eu comecei a falar com Ele, comecei a dizer o que eu estava sentindo. Por mais que eu tentasse falar para as pessoas o que eu estava sentindo, elas nunca entenderiam. Mas Deus, Ele sabe o que está se passando pela nossa mente. E aquilo foi um trabalhar do inimigo. A ansiedade é algo que o inimigo ele usa para nos sufocar. São sentimentos que sufocam, que vêm através da angústia, quando você está angustiado, preocupado. E nós sabemos que a ansiedade ela é uma das coisas principais que causa depressão. As pessoas depressivas, elas vivem ansiosas, né? E existe uma grande diferença entre você estar ansioso. Eu posso estar ansiosa agora. Para poder ministrar hoje, eu senti ansiedade, né? Eu fiquei preocupada, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir gravar tal? E a ansiedade, eu aprendi que a ansiedade ela é, digamos que um sensor de alerta. É sinal de que algo vai dar errado ou está dando errado. É tipo isso. E existe essa diferença entre você estar ansioso e você viver de uma forma ansiosa. Pessoas que vivem de forma ansiosa, elas são pessoas eufóricas, que estão todo o tempo na tremelência, tremendo, que vivem desesperadas, preocupadas. E por mais que alguém tente ajudar elas não vão conseguir parar para poder entender aquilo que está sendo falado. E Paulo e os filipenses aqui, eles estavam em um momento de ansiedade. Eles estavam vivendo um momento de ansiedade. E uma das questões que o tema ele aborda, né, é quando você se entrega a essa ansiedade. Também existe a diferença entre eu estar ansioso e eu reconhecer isso. Quando eu reconheço, quando eu entendo que existe algo errado. Não, peraí. Calma aí, vamos parar para pensar o que está dando errado.
digamos que é um alerta de que talvez você esteja indo pro caminho errado. Peraí, vamos parar, sentar e refletir. O que precisa ser melhorado? E uma coisa que eu aprendi é que quando você vive de forma preocupada demais, sofrendo de forma antecipada, isso pode se tornar um pecado, porque você está duvidando do que Deus pode fazer. Você não está deixando tudo diante dele e confiando no poder, na bondade que ele tem. Que ele tem o poder para resolver aquilo que você está tão preocupado. E uma coisa que nós podemos fazer para melhorar isso é lembrar do que o Senhor já fez. E é você lembrar de que o Senhor das coisas que ele já operou na sua vida. Talvez o momento que você esteja vivendo hoje, realmente, talvez não seja aquilo, nossa, que grande preocupação, digamos assim. Ou talvez seja sim uma grande preocupação. Mas o mesmo Deus que opera nas coisas pequenas é o mesmo Deus que opera nas coisas grandes. Se ele tem o poder para curar uma gripe, ele tem o mesmo poder para curar um câncer. Se ele tem o poder para me libertar de uma depressão, ele pode libertar da ansiedade. Mas quando eu não me posiciono diante dessa situação, não tem como Deus ele operar. Entende? Deus ele vai me ajudar quando eu permito, quando eu dou espaço para que ele faça isso. Mas quando eu me entrego, eu passo a ser culpado da minha situação. Porque eu não estou permitindo que Deus ele haja. Eu estou impedindo Deus de agir. E muitas vezes até mesmo impedindo das pessoas me ajudar. Porque quando eu deixo de falar aquilo, de passar aquilo para as pessoas, o que está acontecendo comigo, eu estou dizendo que eu não preciso de ajuda. E muitas vezes acontece isso no nosso meio, né? No meio cristão. Nós queremos enfrentar tudo sozinho, fazer tudo sozinho. E o inimigo ele observa isso. A palavra diz que ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão. Então, em todo o tempo, ele está nos observando, ele está procurando coisas para poder nos destruir. Então, como nós sabemos, o inimigo ele é muito bem organizado. E ele nos observa em todo o tempo. Quando nós achamos que ele não está trabalhando, nós nos enganamos, porque da mesma forma que Deus ele trabalha ao nosso favor para nos fazer alcançar as coisas, o seu propósito, o inimigo ele trabalha nessa intensidade para poder nos afastar do propósito de Deus. E como nós também estamos trabalhando no tema identidade, hoje o inimigo usa dessas estratégias, lançando as sementes de depressão, ansiedade, de medo, de dúvida, sentimentos que sufocam a alma, que aos poucos, se não for tratado, aos poucos nós seremos, a pessoa vai sendo destruída aos pouquinhos, sabe? E é como um câncer. O câncer, ele age de forma silenciosa. E talvez você tenha conhecido pessoas que você conhece, que você viu ela saudável, aquela pessoa que via sorrindo, uma pessoa que esbanjava a saúde, digamos assim. E quando você menos esperou, você ficou sabendo que ela estava com câncer. Aí você para, quando você recebe essa notícia, você para e pensa, caramba, mas essa pessoa era tão saudável, né? Eu vi essa pessoa cheia de saúde e de repente ela tá com câncer. E quando você menos espera,
ela não tem mais vida. Você recebe a notícia de que ela morreu. E a mesma coisa no meio de nós cristãos. No meio de nós cristãos, no meio da humanidade, né? do mundo. O inimigo, ele lança as sementes, as sementes sobre a vida das pessoas, e essas sementes, sementes ruins, elas vão dando frutos de forma silenciosa, principalmente quando elas são regadas, né, quando essas sementes estão sendo alimentadas. Quando não existe a palavra de Deus sobre as nossas vidas para nos libertar, né? E de forma silenciosa, aquela pessoa vai sendo atacada, o inimigo vai atacando aquela pessoa de forma bem devagar, silenciosa. E quando você menos espera, você recebe a notícia de que aquela pessoa, ou ela morreu, ou entrou em uma depressão e tentou suicídio. E aí você fala, nossa, mas aquela pessoa vivia uma vida assim, tal. Eu conhecia ela, não sabia que ela era desse jeito, tal. E hoje ela tá desse estado, pessoas que entram no alcoolismo, se entregam mesmo, né, nas drogas, nos vícios, né? E são pessoas que às vezes você não imaginava que estaria nessa situação e hoje se encontra. Mas são pessoas que se entregaram. Porque uma coisa que eu aprendi também é que para tudo tem uma decisão. Você decide. Se hoje, por exemplo, eu decido entrar no estado de alcoolismo, eu tomei aquela decisão. Por mais que a gente olhe e fale, não, mas aquela pessoa, ela está sendo escravizada, tal, ela não tem entendimento do que está fazendo, tal, não. Em algum momento ela permitiu entrar naquela situação. Mas da mesma forma que eu decido, que eu permito que o inimigo use de coisas para me destruir, da mesma forma, eu também tenho a autoridade de decidir não ser contaminado, de decidir vencer aquela situação. E foi o que aconteceu quando eu estava de isolamento. Eu decidi não continuar daquela forma. Porque às vezes quando a gente está doente, a gente fica se vitimizando. E o que a gente tem que decidir é o quê? Não continue se vitimizando. Eu ficava pensando, nossa, mas eu tô sozinha, e não tem ninguém pra me ajudar. Eu acho que era essa a minha oração pra Deus. Senhor, eu não consigo, eu não tenho força e tal. E eu fico imaginando Deus olhando pra mim e falando, filho, basta uma palavra, basta um posicionamento seu pra que eu entre em ação. Tipo, se você continuar aí na cama, só se lamentando que você está doente, você não vai conseguir vencer. E só para não ficar muito longo e eu poder finalizar, nós estamos trabalhando também no ano como fala? Identidade, né? E eu aprendi que a autoridade, ela já está em você. Que nós não fazemos o milagre, não somos nós que operamos as coisas, que temos o poder de fazer as coisas. Mas somos nós que geramos isso. Quando eu declaro sobre a minha situação, eu estou passando por um momento de ansiedade. Não, peraí. Calma aí, acorda. Acorda aí. Você tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus poderoso, um Deus que vai te ajudar a sair dessa situação e que você vai vencer. Se você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, ou com coisas que já aconteceram, que não aconteceram, eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que eu já venci a situação, que já deu tudo certo.
porque Deus, ele tem esse poder de fazer as coisas darem certo. E no final, quando nós nos surpreendemos com aquilo que Deus preparou, a gente para e pensa, por que eu estava ansioso mesmo? Por que eu fiquei desesperado daquele jeito? Por que fiquei chorando daquele jeito? A gente acaba não entendendo. Mas é disso que o inimigo ele usa, então a gente tem que tomar cuidado. E era isso que o Paulo ele estava exortando os filipenses. Primeiro, alegrem-se. Segundo, deixem diante de Deus tudo que estiverem acontecendo com vocês. Segundo, sejam gratos, porque quando você é grato, você consegue lembrar de tudo aquilo que Deus fez pela sua vida. E é onde você não se entrega. No que você deve pensar, em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvor a Deus, tudo que é saudável para você. É isso que nós devemos pensar. Nós devemos blindar a nossa mente e não permitir que o inimigo ele lance as sementes dele. Porque vai daqui para aqui. Quando aquilo, está na nossa mente, automaticamente, quando nós alimentamos aquilo vai gerando, vai brotando no nosso coração. Então, ponha em prática tudo aquilo que você já ouviu, aprendeu. Tal. A palavra, ela liberta. Toda vez que você estiver ansioso, que você estiver desesperado, que você não sabe o que fazer, pegue a palavra e diga, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso aprender de ti nesse momento. E comece a se alimentar. Porque nem sempre você vai ter alguém para você chegar e chorar e tentar contar o que está acontecendo com você. Mas Deus ele vai estar ali em todo o tempo, preparado para te ouvir. Existem momentos e certas situações que nós precisamos passar sozinhos. E não sozinho entre aspas, porque nós não estamos sozinhos. Ainda que achamos que estamos sozinhos, Deus ele está ali para nos ajudar. Amém? Eu queria estar aqui fazendo uma oração, né, para nós encerrarmos. E antes deixarmos um versículo final, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temerei, ainda que a terra se mude e ainda que os montes transportes para o meio dos mares. Depois você reflita aí em Salmos 46. Eu amo esses salmos. E eu quero finalizar aqui com um momento de oração, né? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Senhor, meu Pai, que haja paz nos nossos momentos de angústia. Que a paz que excede todo o entendimento venha sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a manter a nossa mente tranquila, para que possamos pensar, Deus. Nos ajuda a manter o nosso coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem. Nos ajuda, Pai, a não duvidar de quem o Senhor é. E de que o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle das nossas vidas. Que nós não venhamos permitir que o inimigo nos engane, Pai, lançando suas sementes malignas, mas que nós venhamos profetizar sobre a nossa situação, venhamos profetizar sobre o vale, profetizar, Pai. Porque quando nós profetizamos e cremos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, nós somos invencíveis, Pai. Quando nós confiamos no Deus que nós servimos, Pai, nós não precisamos, Pai querido, temer o mal. Quando nós mergulhamos na tua água, Senhor, o inimigo ele não pode contra as nossas vidas, mas ele foge por 7 caminhos, porque nós estamos indo com a autoridade de filhos e declarando, Pai querido, sobre as nossas vidas. E assim nós podemos conquistar tudo e todas as coisas, assim como a tua palavra diz, que tudo aquilo que nós pedimos em teu nome, o Senhor fará. Mas para isso nós precisamos crer, nós precisamos confiar no teu poder, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este momento que o Senhor nos permitiu ouvir a tua palavra. Que nós venhamos não só apenas ouvir, mas praticá-la. Em nome de Jesus, eu quero louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade
Amém?